Olá, galera! Meu nome é Emily e hoje eu vou falar sobre teorias evolucionistas. E agora eu vou começar a falar sobre o que é teoria. Teoria é uma opinião formada diante de um fato que tenta explicar algo de difícil concretização. Dentre essa teoria existem dois grandes cientistas, Lamarck e Darwin. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, mais conhecido como Lamarck, foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução, onde possui duas leis, a lei do uso ou desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso ou desuso diz que o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que estas se desenvolvam e o desuso faz com que se atrofiem. Um exemplo clássico da lei do uso e do desuso é o crescimento do pescoço da girafa, que, segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais alta, o pescoço do mesmo acabou crescendo. Já na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, diz que alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes. Um exemplo clássico são as aves aquáticas, que se teriam tornado pernaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as pernas durante a locomoção na água. E assim, esse esforço produziria aves com pernas mais altas que transmitiam essa característica à geração seguinte. Lamarck foi um dos primeiros naturalistas que elaboraram teorias evolucionistas e com eles conseguiram atrair a atenção de Darwin. Mas quem foi Darwin? Charles Darwin foi naturalista inglês que desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural, que segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes, com que os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Assim como Lamarck, podemos citar o exemplo da girafa, que Darwin deu outra explicação para esse fato. De acordo com Darwin, existem girafas de pescoço longo que alcançam alimentos tanto nas copas das árvores quanto em arbustos. As girafas de pescoço curto, que conseguiam alimento somente em arbustos rasteiros, em determinada época, uma seca prolongada fez com que os arbustos rasteiros se tornassem escassos, eliminando então a população de girafas de pescoço curto. Como as girafas de pescoço longo estavam melhores adaptadas, elas foram as únicas que sobreviveram, transmitindo a seus descendentes essa característica. Outro exemplo clássico da teoria da seleção natural, elaborada por Darwin, ocorreu com as mariposas, que podem ser de cor clara ou escura. Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, as mariposas de cor escura eram as mais pedradas por aves, pois elas eram mais vistas sob os troncos das árvores, que eram brancos. Logo depois da Revolução Industrial, a fumaça das chaminés das fábricas fez com que os troncos das árvores se escurecessem, dando às mariposas a cor escura a chance de se camuflarem. Dessa forma, a população das mariposas de cor clara caiu drasticamente, enquanto as mariposas de cor escura ficaram cada vez mais numerosas. Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas, não porque falavam na herança das características adquiridas, mas porque falavam em evolução. Não se sabia nada sobre herança genética e acreditavam-se que as espécies eram imutáveis. Somente muito mais tarde os cientistas puderam contestar a herança dos caracteres adquiridos. Uma pessoa que pratica atividade física terá musculatura mais desenvolvida, mas essa condição não é transmitida aos seus descendentes. Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender ideias sobre evolução.
Ele introduziu também o conceito da adaptação do organismo ao meio, muito importante para o entendimento da evolução. Enfim, gente, essa foi uma curta videoaula explicando as teorias de Lamarck e Darwin. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido e gostado.